Olá, meninos e meninas! Na aula de hoje nós vamos aprender as diferenças entre o ai e o está ou estão, tá? Que são estruturas muito utilizadas, por exemplo, para a gente descrever uma cidade, descrever os lugares que existem, as lojas e uma série de coisas aí. Então, ai é um verbo, na verdade é o verbo haver conjugado no presente, e ele equivaleria, né, no nosso português, ao a, tá? Aquele HA com acento, para dizer que alguma coisa existe, tá? Tem esse sentido de existência. Inclusive, ele até pode ser utilizado como sinônimo, né, de existir, né? Em algumas frases, por exemplo, nesse mesmo exemplo aqui, ó, ¿hay alguna librería neste barrio? Eu poderia substituir aqui o hay pelo verbo existir. ¿Existe alguna librería en este barrio? Tá? Ficaria correto, mas o ai realmente, até por ser mais fácil de falar, ele é mais utilizado, tá? Para falar das coisas que existem. E ele é usado para falar das coisas que existem quando a gente fala sobre essas coisas pela primeira vez, ou quando a gente acredita que o nosso interlocutor, para quem não sabe, é aquela pessoa que te escuta, é com quem você está falando. Então, se eu estou falando de alguma coisa pela primeira vez, ou de alguma coisa que eu acredito que o meu interlocutor não sabe, não conhece, então a gente usa o haber, né, o ai, para falar dessas coisas. Ele é sempre invariável nessa situação, então ele não tem plural, ele não tem... Ele tá como se fosse numa terceira pessoa invariável, tá? Ele não tem o Joe, o tu, ele vai ser sempre esse I, tá? Ele não vai trocar. Da mesma forma que o nosso A também no português não vai trocar. Ele pode ter passado, pode ter futuro, mas no que se refere a sujeito, a pessoas, ele não varia. Ele é sempre I, tá bom? Ele vai aparecer pertinho dele, geralmente, aliás, unicamente vão aparecer do lado dele artigos indefinidos, que a gente já conhece, né, que é o una, unos ou unas. Por exemplo, aqui, em mi casa hay una mesa muy vieja, tá? Então, ele vai aparecer perto de artigos indefinidos. Ele vai aparecer também perto de palavras indefinidas, palavras que dão essa ideia de indefinição, tá? Como, por exemplo, o mucho, pouco, alguno, ninguno e etc. Então, palavras que dão essa ideia de indefinição, de quantidade indefinida. Então, por exemplo, ó, em mi ciudad hay muchos monumentos, tá? Como a gente viu aqui no exemplo da livraria, né? Há alguma livraria neste barrio? Então, o hay aparece ao lado dessas palavras indefinidas. Ele também pode aparecer perto de números, tá? En esta classe há 4 alunos extranjeros. Aqui é o número 4, tá? Só que escrito como palavra por extenso. Então, ele pode aparecer ao lado de números, tá? De numerais. Então, recapitulando aí o verbo haber, o ai. Ele, então, vai dar essa ideia de existência, de que alguma coisa existe, tá? Ele vai aparecer pertinho dos artigos, né? Una, unos ou unas. Pertinho de palavras indefinidas, né? Mucho, pouco, algunos, algunas, ninguno, ninguna. Aparece do lado de números, né? 2, 3, 4, 5 e infinitamente. E ele pode aparecer sem nada entre ele e o substantivo, tá? Pode aparecer um nada, que é um sinalzinho de zero, tá? Como por exemplo nesse exemplo é ótimo, né? Como por exemplo aqui, ó. Não há água. Não tem nenhuma palavra aqui entre o ai e o substantivo água, tá? Então não há água, tipo não tem água, acabou a água, beleza? É um exemplo aqui de quando ele aparece sem nada acompanhando, assim, nada entre ele e o substantivo, tá? Outros exemplos aqui. Hay un coche en el garaje. Hay muchos turistas en Valencia. Hay una parada de metro cerca. Cerca quer dizer perto, tá? Seria perguntando, tem alguma estação de metrô aqui por perto? O sentido da frase seria isso, ok? Então, esse é o I. O companheirinho dele, né, que também é usado para falar, para descrever uma cidade, para dizer onde é que estão as coisas numa cidade, é o verbo estar,
tá? Mais especificamente a sua terceira pessoa, né, que é o está, e se for plural, o están, com um N no final. O está, ele é usado para situar, para localizar no espaço coisas ou pessoas cuja existência a gente já conhece ou que a gente acredita que o nosso interlocutor, relembrando, o interlocutor é aquela pessoa com quem você está falando, então a gente acredita que o nosso interlocutor já sabe do que a gente está falando, tá? Então quando eu digo, ¿dónde está la librería del barrio? Tanto eu como o meu interlocutor sabemos que tem uma livraria nesse bairro, a gente só não está conseguindo localizar. Eu, no caso, que estou perguntando, só não estou conseguindo localizar, não estou conseguindo situar, não estou sabendo qual é o endereço. E aí eu posso perguntar, ¿dónde está a livraria del barrio? Tem uma livraria ali, eu só não estou encontrando essa livraria, tá? Ou então uma localização simplesmente, Manuel está em Nova York desde a semana passada. Então, tanto eu como a pessoa com quem eu estou conversando, meu interlocutor, sabemos que o Manuel está localizado em Nova York já faz uma semana, tá? Ele vai ser variável, o que significa que ele tem as suas conjugações, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, yo, tu, ele, yo, tu, ele, nosotros, vosotros, eles, tá? Tem todas aquelas pessoas ali, mas como a gente usa bastante nessa situação para falar a gente falar em terceira pessoa, né? Tô falando de coisas que estão localizadas, restaurantes, estabelecimentos, coisas que existem numa cidade, estou falando de alguém que está em algum lugar, então, por isso que eu coloquei aqui a terceira pessoa, tá? A terceira pessoa do singular, que é o está, e a terceira pessoa do plural, que é o están, tá? Mas todas as outras pessoas são possíveis aqui. Yo estoy, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis e eles estão. Tudo isso é possível aqui nessa situação, tá? Ele aparece perto de artigos definidos, ao contrário do I, que só pode estar perto dos indefinidos. O está pode estar perto dos definidos, tá? Ele, lá, los e las, por exemplo, ó. Al final de la calle está el mercado, ou simplesmente el mercado está al final de la calle. Também dá pra gente inverter, mas aí o artigo já não vai estar tão pertinho aqui do está. Eu coloquei nesse formato para você ver o artigo bem do ladinho do está, tá? El cine está al final de la avenida, tá? Então, outra vez aqui, ó, o artigo definido, o substantivo e o está aqui, tudo bem pertinho, tá? Aqui o substantivo está no meio, não tem problema nenhum, mas sempre perto de um artigo definido, tá? Um indefinido, não. Aparece perto de possessivos, aqui está mi cuaderno, aqui é o meu, tá? Aqui está o meu caderno, tá bom? E aparece também, pode aparecer perto de demonstrativos. Sempre que vengo al bar está este senhor. Então, toda vez que eu venho no bar, tem um cara lá, tem um senhor lá. Sempre que vengo ao bar está este senhor, ok? Vamos ver então, recapitulando. O está ou están, se for plural, né? Ele vai indicar sítio ou lugar. Sítio e lugar é a mesma coisa, tá? Sítio é lugar, tá? Localização. Aparece pertinho dos artigos e demonstrativos e possessivos, o substantivo no meio, e aí sim está ou están. Essa ordem, como a gente viu nos exemplos, ela pode ser um pouquinho alterada, não tem problema nenhum. Exemplos: el banco está cerca, las casas están en el centro, e aqui a gente vê a questão do singular e plural, ó. Banco é uma coisa só, né? Então, uma coisa masculina, uma coisa no singular, então, artigo masculino singular aqui. El banco está, tá? Cerca quer dizer perto, como a gente já viu. Las casas están, a gente viu aqui, a palavra casas é feminina, tá no plural, então aqui o artigo vai concordar com ela, tá? Las casas. E como é uma coisa no plural, não vai ser está, vai ser están. É necessário prestar atenção nisso. Las casas están en el centro. La chica no está aqui, né? A menina não está aqui. Onde está a parada de metrô? Eu sei que tem uma parada de metrô, uma estação de metrô por aqui, eu só não estou conseguindo encontrar, ok? Então, gente, essas são as diferenças entre o I e o está.
Eu só queria chamar a atenção para vocês nesse finalzinho para uma coisa bastante importante que nós brasileiros fazemos. A gente usa aqui no Brasil o verbo ter, que no espanhol é o tener, com o sentido de existir. A gente faz muito isso. Então, em todas essas palavras aí, nesses exemplos que eu dei, por exemplo, da livraria, da estação de metrô, a gente pergunta tranquilamente aqui no Brasil: tem uma livraria nesse bairro? Tem uma estação do metrô aqui perto? Tem muitos restaurantes no seu bairro? Tem muita gente na sua sala de aula? A gente usa o verbo ter para esse tipo de situação tranquilamente no nosso português brasileiro. No espanhol, essas mesmas expressões seriam todas com hay, tá? Hay una librería, hay una parada de metro, una estación de metro, hay mucha gente en tu clase, en la escuela. A gente só usaria o hay, porque o hay é o sentido de existência, ok? O tener no espanhol, ele tem somente sentido de posse, tá? O tener é o sentido de posse. Alguém tem que ter um sujeito possuindo alguma coisa. Isso não significa que ele não possa ser usado para falar de alguma coisa que, vamos colocar assim, entre muitas aspas, de alguma coisa que existe. Por exemplo, vamos imaginar uma torta em cima da mesa. Vamos usar esses 3 exemplos aqui, tá? Hay una tarta en la mesa. Tô dando um almoço na minha casa, vou receber meus amigos, e aí eu coloco uma torta em cima da mesa, tá? Então, se eu virar para um amigo meu, para o meu interlocutor e falar hay una tarta en la mesa, eu estou dizendo para ele, chamando a atenção dele de que existe uma torta, né? Dá essa ideia também de que o meu amigo com quem eu estou falando não sabia que essa torta estava lá, não sabia que ia ter torta, não sabia que ia ter sobremesa, então eu estou contando para ele sobre a existência de uma torta. Olha, hay una tarta en la mesa, ok? Se eu usar o estar para falar dessa mesma torta, eu consigo também. Eu posso dizer para esse meu amigo, la tarta está en la mesa. O que mudou um pouquinho o sentido? O que eu estou querendo dizer agora? É como se o meu amigo já soubesse que vai ter torta, que vai ter bolo, e eu estou simplesmente dizendo para ele a localização dessa torta, tá? Então, se eu viro para o meu amigo e falo, olha, la tarta está en la mesa, eu estou falando com ele de uma torta que tanto eu como ele já sabemos. Eu estou apenas dizendo para ele qual a localização dessa torta, tá? Ela já foi tirada da geladeira, já está lá em cima da mesa. E o tener? Posso construir um pouco dessa mesma informação usando o tener. Tengo una tarta en la mesa. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso expressar com o tener quem é o dono dessa torta, tá? O tener exige um sujeito possuindo alguma coisa, ok? Alguma coisa tem que pertencer a alguém, essa torta precisa ser de alguém. Então, se eu digo, tengo una tarta en la mesa, eu não estou falando da existência da torta, eu não estou falando simplesmente da localização da torta. Além de dizer que tem uma torta e onde ela está localizada, eu estou falando para essa pessoa que está me ouvindo que quem trouxe a torta sou eu, tá? Que eu sou o dono da torta. Seja porque eu comprei, seja porque eu fiz, seja porque ela está na minha casa, mas eu sou o dono dessa torta, tá bom? E aí poderia ser qualquer outra pessoa, né? Por exemplo, sei lá, quem trouxe a torta foi a Maria, eu digo, a Maria tem uma tarta na mesa. Eu tô dizendo, olha, a Maria trouxe uma torta e tal, ok? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.